De Carol Malta e eu quero aqui compartilhar sobre poder que se aperfeiçoa na fraqueza. Essa é uma frase do nosso Deus, né, que ele disse a Paulo. E eu quero destacar o texto de 2 aos Coríntios, capítulo 12, o versículo de 7 ao 10, e diz assim: para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza destas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas ele me disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois, quando sou fraco, é que eu sou forte. O entendimento que o apóstolo Paulo aqui nos dá é para que, até nesse tempo mais atual do que nunca, vivamos um tempo de resiliência na nossa vida. Pastor, o que é resiliência? É essa nossa habilidade de vivermos e convivermos com as dificuldades e superarmos todas elas. É aquela velha história, a gente enverga, mas não quebra. Exatamente. Nós vamos sofrer pressões, nós vamos sofrer angústias, necessidades, perseguições. Só que hoje nós temos visto um tempo e temos vivido um tempo, querido telespectador, que muita gente assim está muito melindroso. A gente não pode falar nada porque se ofende, a gente não pode brincar porque essa brincadeira foi ofensiva, a gente não pode falar um pouquinho mais duro porque a pessoa se sentiu extremamente mal, como se tivesse sido agredida. Os pais já não corrigem os filhos porque já tem medo da sua reação. Entende isso? Quando nós pensamos aqui nesse poder que se aperfeiçoa na nossa fraqueza, é Deus mostrando, e Paulo entendeu isso, quando ele diz, quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte, é porque essa dependência gigante de Deus, é ela que nos sustenta durante esses períodos difíceis que todos nós passamos. E nós precisamos, então, nos atentar para essa ideia de que no dia a dia temos que nos lançar nesta graça de Deus, que só ela já nos basta, só ela já é o suficiente para cada um de nós. Mas por que a gente não faz isso? Porque nós queremos ostentar aquilo que a força do nosso braço alcança. Só que a força do nosso braço, ela é limitada. As obras que nós mesmos fazemos, elas se apagam, elas se dissipam, elas se queimam, elas se desfazem. E aqui o apóstolo Paulo, ele já nos ensina que a fraqueza, e ele entendeu isso, essa fraqueza, ela nos impede de fazer e viver essa ostentação. Todos nós queremos, e isso é inerente à nossa carne, aquela zona de conforto. Nós queremos nos acomodar facilmente. Por exemplo, você pensa em ser empresário não para construir uma empresa, para determinar que outras pessoas ali comam ali junto com você, você tem a oportunidade de sustentar tantas outras pessoas. O sentido corrompido de ser empresário hoje é aquele que é o patrão, é aquele que manda, é aquele que pode chegar tarde, é aquele que decide, hoje eu não vou, é aquele que estica o final de semana. Tá vendo? Essa é a necessidade da nossa carne. Pensamos que a fé cristã é da mesma forma. Quando nós viemos para Cristo, entendemos a cruz de Cristo, tudo vai ser feito. Nós vamos viver e o Senhor em todo o tempo vai ser aquele super-herói que nos protege ali o tempo todo, não deixa que nada nos aconteça. Isso é uma ostentação da nossa carne. É quando nós nos esvaziamos do nosso orgulho, da nossa empáfia, nós nos esvaziamos ali dessa nossa soberba, da nossa altivez, de acharmos que podemos conseguir tudo. Se na igreja algo sai de errado, se a pastora Carol não te cumprimentou na igreja, se o pastor Fernando, ele não deu um tchauzinho para você, você já fala, olha, ninguém ama, ninguém me quer, ninguém me aceita. Não, precisamos colocar esse orgulho para fora. Se Carol não cumprimentou, ei pastora, como vai? Tudo bem? Ei Fernando, como vai? Tudo bom? Você vai,
Por que às vezes ela não viu? Ele passou desapercebido, está com a cabeça 1001 coisas ali. Então nós precisamos tirar esse orgulho que faz com que a gente brigue, ache ruim com o irmão, ache ruim com o vizinho, ache ruim com o pai, crie caso com o filho. Nós precisamos saber que esse orgulho é a gente pensar que nós somos tão bons ou melhores sozinhos do que com Deus. E aí nós vamos arbitrar essas coisas no nosso coração. O apóstolo Paulo aqui também nos ensina que a fraqueza nos mantém dependentes de Deus. Vivendo um quadro de doença junto a uma pessoa muito querida nossa, da minha família, nós vimos o tanto que a doença ali está mexendo com essas pessoas, com esta família. É quando ali todos, de uma maneira ou de outra, correram para Deus, essas pessoas correm para Deus, porque o cenário que se montou é um cenário onde os médicos já estão tirando as suas mãos. Os médicos já dizem, olha, eu estou fazendo o que eu posso, mas até aqui é o que eu posso fazer. Ou seja, se monta então o cenário, claro, para Deus agir. É a ação, é o ato onde Deus entra para poder aqui estabelecer a sua glória, estabelecer o aperfeiçoamento do seu poder na nossa fraqueza. É quando ali nós vamos conhecê-lo na sua essência. E aí vai ser tão interessante que o apóstolo Paulo aqui também vai nos mostrar que Deus, Ele demonstra a sua força na nossa fraqueza. É onde todas as coisas passam a estar mais patentes ali ao cuidado de Deus. Estas questões todas que nos cercam, que nos afligem, as perseguições, aqui como o apóstolo Paulo diz, nos insultos, nas necessidades, nas angústias, tudo isso é colocado de uma maneira assim, corriqueira. Nós todos vivemos isso. Mas aí então vamos entender o poder. O poder de Deus não para satisfazer só o que a nossa carne quer, mas para satisfazer o coração dele. E às vezes vai ser, talvez, só o vencer de um dia mau. O caminhar durante uma manhã que não nos traz tanta perspectiva. No verso 9 diz, ou melhor, 1 Coríntios 1,18 diz assim, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós, os que somos salvos, é o poder de Deus. Então, quando nós aceitamos essa palavra, que é loucura para alguns, para nós vamos experimentar esse poder de Deus pela palavra. Pergunta, hoje, na sua fraqueza, você já tomou as Sagradas Escrituras? Tem muita gente que na sua fraqueza vai ouvir o que um guru diz. Outro, na sua fraqueza, vai procurar saber o que um homem diz. Mas aqui está dizendo, para nós, os que cremos, nós, os que somos salvos, nós buscamos a palavra de Deus. Para que esse poder se aperfeiçoe na nossa fraqueza, olha aqui, precisamos de conhecer qual é a vontade dele. Então, a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Então hoje se lance a essa manifestação do Espírito e busque esse fim proveitoso em Deus para todas as coisas, vencendo os seus insultos, as perseguições, as necessidades, as aflições e até mesmo os espinhos na carne que Deus nos coloca. Que Deus te abençoe nesse dia. Amém, glória a Deus. Vamos orar selando essa palavra que com certeza já transformou a nossa vida. Como a palavra de Deus é viva, é eficaz, é transformadora. Pai, obrigada pela Tua palavra que nos renova, nos fortalece, nos tira dos focos errados, nos tira das visões erradas, das atitudes incorretas e nos redireciona para a liberdade que o Senhor tem para nós. Obrigada, Jesus, pelo Teu amor que nos constrange. Obrigada, Jesus, porque o Senhor é um Deus que não desiste de nós, mesmo imaturos diante do Senhor. O Senhor vai cuidando de nós. Mesmo no momento que devemos agir
como adultos e às vezes ainda agimos como criança. O Senhor, com todo carinho, sempre cuida de nós. Obrigada, Jesus, porque o Senhor não desiste em nada das nossas vidas. Nós te amamos, Senhor, nós te somos gratos por tudo aquilo que o Senhor tem feito conosco, por tudo aquilo que o Senhor tem feito na nossa vida, por tudo aquilo que o Senhor tem feito na nossa história. Obrigada porque a Tua misericórdia se renovou mais uma vez nessa manhã. Obrigada porque o Senhor nos dá uma folha em branco para vivermos mais uma nova história diante do Senhor. E não queremos ter essa história escrita por nós mesmos, mas queremos ter essa história escrita pelo dedo do Senhor. Conduz-nos conforme a Tua vontade, que é sempre boa, é sempre perfeita e é sempre agradável, Jesus. Nós te amamos, nós te bendizemos, nós te glorificamos cada dia mais e mais, no nome de Jesus. Amém? Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.